E eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus também preparou uma palavra específica ao coração específico nessa noite. Nós sabemos que pela nossa limitação nós passamos dúvidas, problemas, dificuldade, ansiedade, e por muitas vezes, não poucas, mas muitas vezes, nós pedimos ao Senhor resposta, que nos ajude, que nos auxilie, que nos dê força, que nos dê ânimo, que nos dê alegria para continuar. Não são poucas as vezes que nós pedimos ao Senhor graça, força, ânimo, porque as lutas são grandes, os problemas são grandes, mas nessa noite eu tenho certeza, se o Espírito de Deus não falou contigo, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração nessa noite. Aleluia! Esse tema com subtema que diz: o jovem que se purifica ao Senhor, vaso de honra será. O salmista, no livro dos Salmos 119, nesse verso 9, é muito interessante essa palavra, porque o salmista, ele faz um questionamento. Ele nos diz: como purificará o jovem o seu caminho? O salmista está falando de purificação de um jovem, de purificação de um moço, de uma moça, de um homem, de uma mulher. Ele faz um questionamento, uma pergunta, uma indagação. Ele pergunta: como será que o jovem conseguirá se purificar? Como o jovem vai se manter puro? Como o jovem vai caminhar pelo caminho de pureza, de santidade? Como o jovem vai viver uma vida separada para com Deus? Como o jovem vai viver uma vida santa, irrepreensível, baseada na fé, baseada nos ensinamentos? Como o jovem nos dias atuais, 2012, nesse período em que passamos, em um mundo em que oferece diariamente, a todo momento, oferece bandeja, opções para o jovem, e o salmista nessa noite pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Aleluia! Aleluia! O salmista está falando que todo jovem tem um caminho. O salmista está falando que todo homem, toda mulher, todo moço, toda moça tem um caminho. Às vezes ouvimos algumas pessoas falar: eu não sou nada, eu não farei nada, eu não tenho um dom, não tenho chamada, eu não sei cantar, não sei pregar, não sei ajudar, eu não sei fazer nada, eu apenas estou aqui, a minha presença, o meu corpo, eu não sei fazer nada. Jovem, eu quero te dizer, não só o grupo que está aniversariando, mas todos que estão nessa casa de oração, Deus preparou um caminho para a tua vida. Deus preparou um caminho. O salmista está confirmando: todo jovem tem um caminho, todo jovem tem uma chamada, todo jovem tem um caminhar, todo jovem tem uma estrada a percorrer. Aleluia! Deus tem preparado para você um caminho. Existe um caminho diante de você. A Bíblia fala até sobre dois caminhos: caminhos de bênção, caminhos de maldição, caminhos de alegria, caminhos de tristeza, caminhos de guerra, caminhos de paz, caminho de refrigério, caminho de tormenta. Existem caminhos em tua frente. O salmista pergunta, o questionamento é: como este jovem neste caminho ele se manterá puro? Deus preparou um caminho para a tua vida. E quando esse salmista faz esse questionamento, faz essa indagação, faz essa pergunta, eu acredito que ele dá uma pausa, ele espera um pouco, ele pensa um pouco, ele medita um pouco, ele aguarda um pouco. E como a Bíblia nos diz que o Espírito Santo fala aos nossos corações, o Espírito Santo fala com o salmista. Qual é o segredo do
observando a palavra de Deus. Não existe outra alternativa. Não existe um caminho alternativo, uma trilha para se caminhar. Não existe um caminho para chegar mais próximo apenas pela palavra de Deus. Então temos a segunda lição. A primeira, o salmista nos confirma que todo jovem, Deus preparou um caminho para a tua vida. Deus preparou uma estrada para você caminhar. Deus preparou um meio para você guiar a tua vida. A tua caminhada é longa, não é curta. Você irá para algum lugar, não é aqui, é mais além. Vai caminhando sendo cheio da graça. E como você chegará lá puro? Pela palavra de Deus. Quando nós olhamos essa palavra, o salmista perguntando como purificará o jovem pela palavra de Deus, nós começamos a pensar em muitos jovens que a Bíblia nos mostra, em muitos jovens que é como se estivesse do lado do salmista, ouvindo o conselho. Nós podemos lembrar de José. Quem não lembra de José? Um menino franzino, um menor da tua casa, entre os seus irmãos, e de repente na caminhada de José, assim como você caminha, assim como você anda, quem sabe a sua idade, com as suas preocupações, os seus anseios, a Bíblia diz que José, de um dia para o outro, durante uma semana qualquer, ele começa a ter um sonho esse, quem sabe parecido com o seu. Ele começa a ter um sonho, mas o sonho de José era diferente. Ele via uma obra de exaltação, de honra e de festa na vida dele. Ele começa a compartilhar o sonho. Olha, tive um sonho, e o sonho é que os meus molhos, o meu molho ficava de pé, e todos os outros se sujeitavam a ele. Eu tive um sonho em que o sol e a lua e as estrelas se curvavam para mim. Eu não entendo, eu não sei o que é isso, mas eu sonhei assim. Aleluia! Quantas vezes algo vem ao teu coração, jovem, algo vem à tua alma, ao teu pensamento para fazer algo diferente. Você se vê no meio de uma grande multidão, você se vê em uma rua evangelizando, você se vê com uma Bíblia na mão, você se vê com um CD em suas mãos, você se vê com algo e você não entende o que é. Eu quero te dizer, pergunte ao Espírito Santo de Deus e ele saberá te responder. Purificação de caminho. A Bíblia diz que José, ele mantém o seu caminho guardando a palavra e guardando o sonho. O segredo para o jovem é manter o seu caminho purificado, observando a palavra de Deus, e através de observar a palavra de Deus, guardar o sonho. Guarde o seu sonho. Não desista do seu sonho. Guarde ele. Guarde no lugar mais seguro do teu coração. Pegue a palavra de Deus e tranque. Guarde como a palavra de Cristo. A Bíblia diz que José começa a caminhar a sua vida, o seu caminho, e ele passa por provações, e entre outras, podemos lembrar, José teve a primeira opção para desistir. Primeira opção, primeiro momento em que José poderia desistir do seu sonho foi quando seus irmãos não gostavam de ouvir falar. Ele não desistiu. Mas outro momento em que José poderia ter desistido, quando seus irmãos logo jogam ele na cisterna, ele não desistiu. Outro momento em que José poderia ter desistido, quando seus irmãos o vendem por um dinheiro qualquer. Aleluia! Quantas pessoas nos vendem barato por aí?